Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar de parcerias. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras do nosso canal, nós completamos recentemente 100 mil parceiros. E a gente, desde o início do nosso canal, a gente sempre falou parceiros, porque tanto aquelas pessoas que nos assistem simplesmente por nos assistir, porque gostam do nosso trabalho, porque entendem que adquirem algum conhecimento, alguma informação, e como os outros parceiros, que são aquelas empresas que de uma certa maneira nos prestigiam. Nós recebemos aqui alguns equipamentos e a gente quer falar um pouco deles para vocês. Primeiro, a empresa Smafer de São Paulo, que é uma empresa que tem mais de 31 anos no mercado. Em 2010 começou o seu e-commerce e tem várias lojas físicas e principalmente a loja para a gente comprar na internet. Nos mandaram 2 produtos porque a gente tem uma parceria já de alguma data, já conversamos outras vezes. Um dos produtos a gente não vai falar agora, que é a linha de produtos da Black Tools, e nós recebemos uma inversora de solda. Aí vocês vão falar, solda em madeira? Sim, porque existe uma parceria muito comum da marcenaria com a serralheria. E nós aqui da Madeira Prima, em breve, estaremos fazendo um cursinho de introdução à serralheria para associar a madeira. É uma coisa nova, então nós vamos conversar. Então isso aqui a gente vai conversar depois, certo? Vou retirar daqui. Recebemos então a inversora e a sua máscara. Nós queremos falar deste equipamento que está aqui, desta máquina que está aqui. Esta máquina é uma máquina essencial dentro da marcenaria. Eu até diria o seguinte, muitas vezes nós recebemos pedidos, informações, questionamentos dos nossos parceiros perguntando, se eu for começar uma marcenaria, qual é a primeira máquina que eu compro? A gente sempre pergunta o que tu vai fazer e tal. Esta é uma máquina que pode ser uma máquina de entrada na marcenaria. Por quê? Porque ela tem algumas características diferentes das máquinas mais comuns. Ela é fabricada pela Henkel, uma fábrica alemã, que tem entre os seus propósitos a qualidade do produto. E acima de tudo, a relação custo-benefício, ou seja, não adianta trazer máquinas com altíssimas tecnologias se o preço não compensa. Então aqui está um exemplo de que é possível se produzir equipamentos no Brasil, ou enfim, trazer para o Brasil, importar, que tenham qualidade e custo-benefício. Esta máquina, ela serve apenas para fazer aquilo que comumente uma serra meia esquadria faz, ou seja, cortar em ângulo. Eu já vou explicar como ela funciona, mas ela tem uma característica muito especial, que ela pode, de uma maneira geral, de uma maneira mais, como direi, cuja capacidade é exatamente aquela de trabalhar, eu vou mostrar aqui para vocês, trabalhar com, vejam bem, a parte telescópica da máquina. Normalmente as máquinas meia esquadria são essas, né? Se fixa, a gente corta, né? E esta máquina tem esta possibilidade, o seu telescópio, que permite o quê? Que a gente possa fazer cortes numa madeira maior. Por exemplo, a minha área de corte está aqui. Então eu posso cortar até 25, dependendo do tipo de material que eu estou trabalhando. Isso permite que eu faça um corte numa tábua maior, mais larga. Isso é fundamental para a gente começar na marcenaria. Ela é uma máquina que tem essa característica. Quero explicar para vocês rapidamente, porque também a gente não vai fazer esgotar a capacidade de informações, né? Ela é uma máquina muito simples,
vem com esses dois suportes aqui que a gente até não colocou. O importante, sempre, gente, quando se fala em equipamento, se fala em máquina, leia o manual. Essa máquina é importante que ela trabalhe de forma fixa, ou seja, coloca-se aqui parafusos, tá? E são esses parafusos que vão dar fixação. Aqui nós estamos com ela solta, porque a gente quer mostrar algumas funcionalidades dessa máquina. Primeira funcionalidade dela, que eu acho importante que a gente entenda, é os tipos de cortes, né? Então nós temos aqui um corte normal, 90 graus. Nós temos, se a gente mexer aqui, a gente pode alterar para diversos ângulos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, tanto para o 45 graus, como para o outro lado. O importante, gente, é que ela tem alguns bloqueios, e isso é muito bom para a questão da segurança. Primeiro aqui, para acionar, né, o movimento, tem ferramenta aqui, o botão de desbloqueio, certo? Ela tem uma outra característica que é a seguinte: a gente pode também, sem querer, fazer um corte em 45 graus. Isso é muito importante, principalmente para se fazer algumas soluções de encaixe em caixas, né? Pode ser para esse lado aqui, né? Como pode ser para o outro lado, certo? Para isso, ela tem um recurso que é aqui. Na barra de encosto, a gente pode trazer para cá, ou no caso dessa outra, se for fazer um corte nesse outro lado, fazer para cá. Para que a serra não pegue aqui na parte do encosto. Isso é muito importante. Então vamos deixar aqui e vamos voltar com ela à posição. Ó, isso é uma coisa. Vamos voltar com ela então à posição normal, ou seja, ao 0 grau. Está travada aqui. Os desbloqueios são importantes. Nós desbloqueamos aqui, desbloqueamos essa cabeça, tudo através de botões de pressão. Se puxa, aqui está a trava geral dela, da parte de trás. Então, aqui nós temos um recurso. Vou mostrar aqui já com uma madeirinha no local. Colocamos ela aqui e prendemos a madeira. Prendemos a madeira. Quando a gente fala isso, é muito importante que a gente tenha bem claro a segurança que nós vamos trabalhar. Então, o uso de EPIs, ou seja, óculos, luvas. Ah, não gosto de usar luva. Tem que usar, gente. E outra coisa, no caso específico dessa máquina, o protetor auricular. Não só dessa, como todas as outras, de todas as outras marcas. Ela tem um alto decibel. Eu liguei aqui, vocês vão ver rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Então, isso é importante. EPIs. Bom, já falamos então da regulagem do custo, já falamos das posições de corte, já falamos desse recurso telescópico que é extremamente importante, e a gente pode trabalhar com ela travada também, né? A gente trava aqui, ela não tem mais o telescópio, né? Certo? Trava aqui com o botão, ela é muito intuitiva, né? A gente vê os locais e já consegue entender o funcionamento da máquina. Mas tem duas coisas, gente, que eu acho que é diferencial deste equipamento em relação aos outros, que eu quero mostrar detalhadamente. Então, gente, duas características fundamentais aí para nós, que eu acho que essa máquina é o diferencial. Primeiro eu já falei, né? Vou soltar aqui o telescópio, que a gente pode fazer esse trabalho aqui. E o segundo trabalho, a segunda parte do nosso trabalho, tem que ser sempre a busca da facilidade. Eu vou virar um pouquinho aqui para Paula entender bem ali, poder pegar as imagens para nós, que é um negócio chamado
laser, uma guia laser. Então a Paula vai mostrar bem de pertinho aqui o nosso laser, que é esse fio vermelho que está aqui. Então quando a gente vai cortar, a gente já sabe exatamente onde vai cortar. Nós trabalhamos essencialmente aqui na madeira-prima com restauração. Muitas vezes nós precisamos fazer cortes estranhos, cortes de móveis antigos com outro padrão de funcionamento, com outro padrão de estrutura, com outro padrão de, não vou dizer design mesmo, vou dizer o design mesmo. Que a gente precisa fazer cortes estranhos, em 25 graus, em 30 graus, que compõem até mesmo a nossa fabricação. Por exemplo, quem trabalha com tábuas de corte já pode adiantar aqui alguns cortes, e aí, pô, mas qual é o ângulo? Eu tenho que estar medindo o ângulo, eu tenho que fazer... Não, não precisamos medir ângulo nenhum. A gente simplesmente aciona, né, o nosso laser e está vendo exatamente aqui onde ele está cortando. Ou seja, aonde a serra vai passar, certo? Então nós fizemos... corte preciso com a nossa guia laser, com o nosso guia laser. Então, essas facilidades e ainda associada à questão, né, da telescópica, que a gente pode baixar aqui, botar uma tábua mais larga e cortar até um ângulo, né, de 45 graus. Ou 30 graus, ou 25 graus, enfim, o grau que a gente necessita. A vantagem da máquina é essa, é facilitar o nosso trabalho. E esse trabalho precisa ser feito com segurança, então nós precisamos ter uma máquina que nos passe segurança, nós temos que ter uma máquina que tenha tecnologia, ou seja, nós temos o laser, e nós precisamos ter uma máquina essencialmente que produza, que nos dê produção, que nos leve à produção. E isso é fantástico. Então, gente, nós vamos fazer lá no Instagram alguns posts mostrando cada um dessas características, cada um desses pontos positivos da máquina. A gente não vai cortar e cortar madeira aqui, porque também não me interessa. O que a gente pode dizer é que nós recebemos dos nossos parceiros da Ismafer, uma empresa paulista. Entre lá, Ismafer, no site e veja as ofertas. E tem uma coisa, falando em ofertas, que é o seguinte: esta máquina e outros produtos, evidentemente da Ismafer, estão com uma promoção. Você assiste aqui no canal, vai lá e diz assim, ó, eu tenho um cupom de desconto, PAIS7. Esse cupom de desconto vai ser uma surpresa para a gente comprar o presente para o nosso pai. Nós vamos falar mais disso lá no Instagram, certo, gente? Então, falamos hoje da parceria com a Ismafer, o Angel, que é esta máquina belíssima, com a Black Tools, que a gente vai falar num outro programa, e mostramos as vantagens e as facilidades. No Instagram terá mais e mais posts sobre esse assunto, certo, gente? Acima de tudo, é importante que nós tenhamos qualidade, segurança e produtividade com esta máquina, certo? E acima de tudo, uma palavra, uma frase que está sempre conosco ao longo da nossa vida: preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.